Algoritmos e linguagem C para engenharia elétrica. Constantes e literais. A palavra literal significa, segundo o dicionário, que reproduz exatamente palavra por palavra determinado texto ou trecho de um texto. O compilador, ao ver a letra A, depois de uma declaração de variável int A, não interpretará o A como a letra A, mas sim como o valor que está na posição da memória representada por A. Este não é um literal. Para literais, o compilador fará exatamente o que a palavra literal significa. Ele fará a reprodução daquele texto como texto. Quando o compilador da linguagem C encontra o texto 1.23, ele interpretará 1.23 exatamente como o número 1.23. Isso é um literal. Frequentemente, um programador deseja trabalhar com um valor que não é alterado durante a execução do código. Para definir uma constante, é possível utilizar a diretriz de pré-processamento #define, seguida do valor literal a ser substituído. O código define.exemplo.1.c ilustra um código que declara uma constante chamada π. Repare na utilização de letras maiúsculas para o π. Essa é uma boa prática de programação. Sempre diferencie variáveis de constantes utilizando todas as letras maiúsculas no nome de uma constante. Essa é a saída do pré-processador para o arquivo define.exemplo.1.c. Repare na ausência do nome π. Esse é o papel do pré-processador para a diretriz #define. Ele substituirá toda a ocorrência do nome pelo literal utilizado. Alguns avisos sobre constantes. Sempre concentre as constantes de seu código sob um mesmo nome identificador. Evite colocar o valor literal direto no código. Se, em uma compilação futura, ocorrer a alteração daquele valor, você deverá alterar o valor em vários pontos do código, e isso é uma atividade altamente propensa a erros. Literais podem ser especificados utilizando terminadores. 13 é um literal considerado como tipo int. 130 milhões, terminado em L minúsculo ou L maiúsculo, são literais considerados como tipo long. 13U ou 13U maiúsculo são literais considerados como tipo unsigned. 13UL ou 13UL maiúsculo são literais considerados como tipo unsigned long. 1.3 ou 1E-3 são literais considerados como tipo double. 1.3f ou 1.3f maiúsculo é um literal considerado como tipo float. Um literal para um único caractere é cercado por aspas simples como, por exemplo, aspas simples A, aspas simples. Literais de caracteres possuem o valor do conjunto de caracteres. Em ASCII, o literal A possui o valor numérico 65. Um número precedido de 0 significa um número representado na base 8, ou seja, no sistema numérico octal. Um exemplo é o literal 015, que, convertido para a base 10, possui o valor numérico 13. Um número precedido de 0x ou 0x maiúsculo significa um número representado na base 16, ou seja, no sistema numérico hexadecimal. Um exemplo é o literal 0xd ou 0xd maiúsculo, que, convertido para a base 16, possui o valor numérico 13. Os inteiros especificados em octal hexadecimal podem ser combinados com os terminadores U minúsculo, U maiúsculo, L minúsculo e L maiúsculo. Para caracteres, é utilizado o padrão aspas simples barra 015 aspas simples para especificar o caractere em octal equivalente ao número 13. É possível utilizar aspas simples barra xd aspas simples para especificar o caractere em hexadecimal equivalente ao número 13. O código literais.caractere.exemplo.1.c ilustra o armazenamento de um caractere representado por literais octais e hexadecimais.
A saída dos printfs ilustra o valor numérico inteiro armazenado na variável do tipo char. Observe a saída do programa gerado utilizando o código literais.caractere.exemplo.1.c. Esta é a saída dos printfs daquele código. Strings, na computação, é o nome dado para uma cadeia ou sequência de caracteres. Um literal para especificação de uma cadeia de caracteres será escrito utilizando aspas duplas. Um exemplo é aspas duplas blá, aspas duplas. O código literais.string.exemplo.1.c ilustra uma string. Repare que estamos utilizando strings há um certo tempo. Agora foi o momento de dar um nome a esse conceito. Portanto, a partir de agora, você sabe que textos entre aspas duplas serão considerados como os literais de strings, ou simplesmente strings. Essa foi a referência utilizada para a construção desse material. Deixarei o link para o repositório do GitLab na descrição do vídeo. Nesse repositório serão armazenados os códigos apresentados. É isso, até o próximo vídeo.